Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Professor Kleber Paixão, se você gosta do conteúdo desse canal, se de alguma forma edifica a tua fé, faz você refletir, faz você se aproximar de Deus, faz você se aproximar do grande Criador, Deus unitrino, faz você amar mais o Evangelho, ajude o canal. Como que ajuda, professor? Se inscreva no canal, curte os vídeos, deixe o seu comentário positivo, compartilhe entre os amigos. Se quiser ajudar financeiramente o canal, seja membro do canal. E se você ser membro do canal, lembrando, há muito tempo eu não aviso aqui, você pode ser meu aluno, né? Pagando esse valor mínimo aí do canal, você entra em contato, me chama no WhatsApp, vai estar aqui embaixo na descrição, me chama no WhatsApp que eu libero o curso por mão. Lembrando uma coisa, irmão, as descrições, leiam, terem as descrições. Você me acha o meu Instagram, você acha o meu WhatsApp, você acha também, eu queria contribuir. Eu não gosto muito de falar aqui, mas tem gente que quer contribuir. Eu queria dar uma oferta pro canal. É só usar a chave Pix que está na descrição do canal. Aí você faz o canal, eu sempre falei aqui, não é meu, é nosso, pra gente refletir, pra gente pensar. Ninguém é detentor da verdade, ninguém é detentor de uma verdade absoluta, ninguém é detentor de uma verdade absoluta, tá bom? Então, a gente quer refletir junto aqui, a gente quer, de alguma forma, expansão do reino de Deus, tá bom? É, Quero fazer agradecimento a um irmão chamado irmão Lucas. Esse irmão, ele é uma bênção de Deus, ele divulga sempre o meu trabalho em tudo quanto é canal por aí, consegue até entrevistas. Deus abençoe sua vida. Se todos fizessem isso, o, a- sabe, infelizmente na internet é assim que funciona, tá, irmão? Se o conhecimento só é divulgado quando a cara da pessoa aparece lá na internet, ou lá no podcast, ou lá ou numa entrevista, e aí você tem que divulgar. Por que que ninguém chamou o Kleber? Muitas vezes as pessoas não me conhecem. As pessoas acham que na congregação não tem teólogo. Até o dia de hoje as pessoas pensam assim, né? Mas é uma coisa que a gente tem que corrigir isso aos poucos, né? Quando você vê alguém falando assim, lá não tem teologia, lá ninguém gosta de teologia, lá todo mundo ninguém, sabe, todo mundo é limitado. Quando você fala isso, fala, não, né? Há exceções. Tem o irmão Kleber lá, vai lá conversar com ele lá. Ele te esclarece. Então, assim, acho que precisa corrigir, a gente precisa fazer uma boa propaganda. Eu falei esse dia pro irmão, eu acho que ainda nesse vídeo eu vou falar a respeito disso. O nosso marketing é muito ruim. A gente não divulga coisa boa no nosso meio. A gente gosta de divulgar coisa ruim. Agora, divulgar coisa boa, a gente tem uma certa dificuldade. Pois bem, desde já eu quero também louvar a Deus pela vida. Ontem eu congreguei no Burgo Paulista. Tá tendo um grande êxodo na congregação, muita gente indo embora. Mas ainda tem pessoas, tem irmãos, fazem um bom trabalho cristão. A igreja estava cheia, né? Pleno sábado tava até frio, tá? Garoou, depois do culto, no sábado tava até garoando. Então, mas era um sábado frio, a igreja estava cheia. O irmão Naor é, se demonstrou uma pessoa muito humilde, muito simples, animado, alegre, sabe? Não é aquele culto chato, pedante, aquele culto que você tá com vontade de ir embora para casa. É um culto alegre, voltado para a glória de Deus. Toda hora ele estava mencionando que Deus tinha que ser glorificado no culto. Isso é uma coisa muito importante. Então, o irmão Naô tá de parabéns. Há muito tempo eu não vi ele pregando. Eu vi ele como encarregado, como solteiro. E agora, depois de muitos anos, fui ver ele como ancião. Mas está de parabéns o trabalho que ele está fazendo no Burgo Paulista. É uma boa igreja de congregar de sábado, muito boa. Tinha dois irmãos de fora, de longe, de um estado bem longe, eu esqueci o estado. E o irmão Naô foi muito humilde. Insistiu com o cooperador de jovens de longe. O cooperador de jovens mesmo falou, subiu para pregar a palavra e falou: eu prego a palavra para 3, 4, 10 pessoas numa reunião de jovens lá no meio do mato, lá longe. Aí teve a alegria de pregar a palavra numa igreja lotada. E aí o irmão Naor honrou, né? Cumprindo aquilo que está na palavra de Deus. Honrai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, mas honrai uns aos outros. Até Paulo, em algumas mensagens, fala que a gente tem que glorificar o nosso irmão.
A gente sempre aponta pro outro, né? Não, ele é bom, ele é inteligente, ele é uma bênção. A gente faz esse processo, né? E isso é muito importante. Por que que eu tô fazendo isso? Porque criticar, ou brigar, ou falar qualquer outra coisa, muitas das vezes a gente faz muito isso, né? Quando algo é errado. Mas quando é algo bom, a gente não divulga. A gente não divulga, a gente não elogia, né? Eu tô tentando me policiar. Aqui no canal, todas as vezes que eu for em algum lugar, eu ver algo bom, positivo, eu vou comunicar. Depois, quem quiser me procurar, eu acho que eu vou colocar o link depois nesse vídeo. Tem uns irmãos que estão fazendo um trabalho muito importante, eles usam até inteligência artificial, fica em forma de podcast, fica lá no Spotify. Você consegue ver, tem vários episódios deles mostrando a introdução de cada texto bíblico. E eles fizeram um bom trabalho, áudio muito bom, tudo certinho. E aí dão introdução, eles usam bíblias de estudo, mostrando que o texto, para quem escreveu, por que escreveu. É como se fosse podcast, mas é montado pela própria inteligência artificial. Isso é muito bom para quem está começando. Isso é muito bom para quem quer, muitas das vezes, ter um devocional na manhã, tá indo trabalhar, coloca lá no Spotify, é um trabalho interessante. E o irmão falou, irmão, Cláudio, se puder divulgar, eu falei, sim, eu vou divulgar. Por que que eu vou divulgar? Porque exatamente, irmão, quando as pessoas trabalham, te ajuda e faz o bem para você, divulga o seu trabalho, por que que você não vai divulgar o trabalho dos outros? O amor é sempre ida e volta. Se as pessoas estão me amando, eu tenho que amar os outros. É assim que funciona a vida, sabe? Tem gente que só quer ser amada, mas não quer amar ninguém, né? Não quer gostar de ninguém, não quer amar ninguém. Então isso é muito perigoso. Esse irmão, ele sempre me ajuda, sempre divulga o meu trabalho. Muita gente pergunta pra ele sempre fala, ó, o irmão Kleber tá lá, vai lá, segue ele lá. Ó, quer comprar um curso bom do irmão Kleber? Faz a indicação. Então, o porquê que eu não vou ajudar? Então, eles estão fazendo um trabalho muito interessante. Eu acredito que eu vou pegar o link e vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Depois vocês clicam lá, vai lá no Spotify, acesse e vão ouvindo aí. Vai trabalhar, vai lavar uma louça, vai escutando, como muita gente faz aqui com os meus vídeos, né? Coloca pra escutar lavando uma louça, fazendo uma comida, varrendo uma casa, ou muitas das vezes indo trabalhar no trânsito. Louvado seja Deus, fico muito feliz em saber dessas coisas. Então agora eu vou compartilhar algo que você pode, além da minha voz chata, você ouvir outras coisas mais interessantes também. Então tem isso também. Dito isso, no vídeo de hoje, se eu em algum momento der crise de tosse, eu peguei uma gripe muito forte esses dias, e aí ficou esse resquício. Toda hora crise de ontem, eu fui pro culto com uma garrafinha d'água. Hoje de manhã eu ia congregar no Nova Brasília, aqui uma igreja aqui perto, na Zona Leste de São Paulo, e acabei não indo, não estava muito bem, não me senti muito bem para sair. Mas Deus vai preparar outras vezes e assim por diante. Vamos lá. Eu quero assim, com todo carinho, todo respeito, sabe, a gente fica triste com alguma. Tem coisa boa acontecendo, tem muita gente trabalhando nos bastidores. Eu mesmo estou trabalhando nos bastidores, outros irmãos estão trabalhando nos bastidores para ter mudanças importantes, positivas, para que a igreja, a instituição religiosa, ela entre nos eixos, para que ela não seja considerada uma igreja seita ou uma igreja que você não possa indicar porque lá não tem pregação do evangelho. A gente está tentando trabalhar, sabe? Eu estou trabalhando, tem muita gente trabalhando nos bastidores, ninguém está parado. Mas a gente fica triste que por falta de conhecimento, por causa da ignorância, de muitas das vezes as pessoas são idade, como eu fiz o outro vídeo, e teve uma repercussão muito grande que eu não sabia que ia ter essa repercussão. Meu canal é pequenininho aqui, ninguém visualiza nada. Eu faço uns vídeos aqui, tem 500 visualizações, 600 visualizações. Aí esse aí explodiu, tem 11 mil visualizações, na última vez que eu vi. Do irmão Paulinho, que eu falei com todo respeito a ele, né? A ideia não é desrespeitá-lo, a ideia é responder a pergunta que ele questionou, porque que a igreja está ficando vazia. E então, assim, a ideia que eu até mensurei lá é uma ideia muito boa, e que
Todas as pessoas que entraram em contato comigo, tanto nos comentários, em tudo que você imaginar, todos falaram uma ideia muito boa. Qual foi a ideia? Resumidamente, ter um grupo de pessoas dentro da própria instituição, teólogos e outras as pessoas formadas, no meu caso igual eu, formado em teologia, mestre em ciência da religião, e eh, uma equipe que proteja a igreja de ataques de heresia, de erros doutrinários. Como nós temos dois corpos, um corpo jurídico, né? Já temos montado um corpo jurídico, e nós também temos um corpo de jornalistas, né? Que estão sendo formados logo, acho que já termina. Para ter vamos supor, se uma Globo da vida, alguém for querer falar alguma coisa da igreja, a resposta vai vir desse grupo de jornalistas nossos, né? Um canal de imprensa. Eu acho que já estão formados, já está completo. Então, se a gente tem isso, vai precisar de um grupo de teólogos para dar uma resposta teológica, para dar um parecer teológico. Você viu o que aconteceu? Eu vou fazer um vídeo aqui. Você viu o que aconteceu no catolicismo? Fizeram uma análise, criaram um documento oficial dizendo que Maria não é corredentora. Eles ainda têm uma veneração por Maria, mas eles, fundamentado no pensamento do Heitzinger, o Heitziger, fundamentado no pensamento, que é o Bento XVI, fundamentado no Francisco, no Bergoglio, e fundamentado agora no novo Papa, eles entenderam que esse termo corredentora anula a redenção de Cristo, porque Cristo que redimiu a humanidade, que salvou a humanidade. Então eles fizeram um documento oficial da igreja, da doutrina da fé. Entendeu? E não importa o que o mundo acha, eles falaram, ó, e não importa a crendice popular. Ele não estava preocupado com a crendice popular. Os mais fanáticos católicos e os fundamentalistas católicos não gostaram, mas eles fizeram um documento, falaram, o documento é esse, acabou. Esse é o documento da igreja. Ah, mas fulano tem uma crendice popular, que ela é corredentora. A crendice popular não quer dizer nada. O documento oficial da igreja está dizendo que Maria não é corredentora. Quem é redentor da humanidade é Cristo. Ele é o intercessor entre Deus e os homens. Isso é um papel de um grupo de teólogos pensando e oficializando documentos para a igreja. É assim que funciona. E o projeto, a ideia é ter isso na instituição, na própria CCB. Essa é a ideia. E fazer logo de início, para curto prazo, um grupo, fazer um rodízio de como se fosse uma escola dominical de sábado de manhã, usa a tecnologia do YouTube e do canal da própria igreja, em vez de ter num culto lá, canta 2 hinos, 3 hinos, abre em nome de Jesus, canta 2, 3 hinos e faz uma oração, ponto, vem a aula. Pode me chamar lá, terei o maior prazer em ministrar a aula. Gratuitamente, ninguém está interessado em questões financeiras. Mas aí ministrar a aula, ministrou uma aula lá no assunto pertinente, sabe? A redenção de Jesus Cristo, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de saber. A salvação é pela graça mediante a fé. E lá ensina a igreja. Ensinou, ponto. Sabe? Vai educando a igreja pedagogicamente. Esse resultado, só isso para curto prazo, isso em 3 meses já você vai ver um resultado positivo. Em 3 meses você vê um resultado positivo. Entendeu? E isso para curto prazo. Aí tem médio prazo, longo prazo, tem outros projetos. Você tá entendendo? Então, a gente tem que pensar a favor da igreja. Só que muitas das vezes a gente luta, 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 e muitas das vezes por causa dos idosos, os irmãos que a gente até respeita por causa da idade e tudo mais, eles vão ficando de idade, eles não sabem o que o mundo está acontecendo. Então eu percebo que as pessoas, eles veem a palavra teologia, eles entendem que é algo do inimigo, algo do adversário, algo que vai atrapalhar a revelação, a inspiração, a profecia, os dons. Então eles têm um certo ranço. E, a- e aí quando você vê é, um avanço, aí vem uma pregação muitas das vezes oficial numa igreja grande, e aquilo é replicado nas outras igrejas. É replicado. Porque as pessoas repetem por osmose. E aí você também dá arma pro fanático. O fanático vai falar: ah, tá vendo? Se o Braz falou, eu vou falar também. Na quinta-feira passada, teve reunião do ministério. Muitos irmãos entraram em contato comigo e falaram que tá tudo indo certinho, tá tudo indo bem.
Mas na pregação, o nosso querido e amado irmão Isaías Grilo, que eu gosto do irmão Isaías, tá? Deixar isso claro, eu gosto dele. Eu gosto dele. Ele marcou minha vida ao longo da história, da minha história como cristão. E aí o irmão Isaías Grilo pregou a palavra lá. Tava indo bem a pregação, daqui a pouco ele falou uma expressão que eu gravei aqui. É, falou assim: as nossas pregações serão sem conhecimento humano, sem teologia, e que Deus vai afastar as teologias da gente. Você vê, e isso, e na hora do culto, quando ele pregou isso, tinha gente, teve uma ala, principalmente o pessoal assim lá mais da frente, que gostou, né? Que é os fanáticos, e teve uma outra ala que detestou. Teve uma ala que falou: meu, não acredito que ele falou isso de novo. Não gostou, dividiu. Então a igreja tá meio dividida. Porque tem uma ala mais que entendeu que as coisas têm que mudar, a tendência é mudar, e tem uma ala que tá lá vivendo nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, e não quer mudar. Vai bater o martelo e vai falar: não, é desse jeito. Então eu fico estranhando, com todo respeito. Você vê que é uma coisa de uma pessoa bem de idade. Deus vai afastar de nós o conhecimento humano. Ou ele fala muito bem o italiano, o inglês, o sírio, ele fala. Eu acho que ele fala até em hebraico, bem, se eu não me engano. Meu Deus do céu, ele fala tudo isso. Tudo isso é conhecimento humano. Tudo veio pela ordem da razão. Você não aprende por revelação. O anjo não aparece assim e fala: a partir de hoje você vai falar em hebraico. Não acontece isso. Ele aprendeu a falar italiano através de um curso, através da convivência com os italianos. Então, assim, é conhecimento humano isso. Então, sabe, umas coisas meio doida. Eu vou dar um exemplo. Na minha mocidade, eu já estava crente, e tal, mas eu estava muito desanimado. E minha família estava passando por processos muito difíceis. E depois que meu irmão foi assassinado, porque ele mexia com coisa errada, e o meu coração estava muito dolorido. E um dia eu fui pra universidade, eu tava com fome, não tinha nada pra comer em casa. Eu fui pra universidade, como dizia minha mãe, verde de fome. E falei: puxa vida, hoje é o último dia que eu vou congregar. Eu vou congregar e agora eu vou pro mundão. Vou pro mundão, vou fazer igual meu irmão. Vou fazer assalto, vou fazer um monte de doideira. Vou pro mundão. Falei isso. E na hora da palavra, o Zé Asgri atendeu na universidade. Ele atendeu no Parque Ana Luísa. E ele pregou assim: menino que tá aqui, que tá indo embora, querendo desistir de tudo, dando tchau pra tudo, falando que vai pro mundo, vai pras drogas, vai pra fazer um monte de coisa errada. Deus te manda te dizer: fica aqui. Ainda que você esteja com fome nesse culto, eu vou te abençoar, vou te guardar, vou prosperar teus caminhos, vou te dar muito diploma na mão, vou te dar inteligência, vou te dar sabedoria, e você vai ajudar todos esses que estão aqui. E quando eu tiver de idade, outros irmãos de idade, você vai ajudar a igreja. Você vai ajudar a igreja. Você vai estar entre os doutores. Eu vou te colocar entre os doutores da terra. Isso já se cumpriu. Várias vezes eu participo de congresso. Tem um monte de doutor em teologia, ciência da religião, doutor em filosofia. Tá lá o Clebinho ali. Tá lá o Clebinho lá, fazendo a apresentação do trabalho dele, nós chamamos de comunicação, né? Tá lá. Você tá entendendo como funciona? Cumpriu a profecia saída da boca dele. Entendeu? Foi uma profecia verdadeira. Aí, a profecia cumprida na minha vida, e simplesmente agora ele fala que não, que Deus vai livrar nós das teologias, Deus vai livrar. Com coisa que teologia é uma coisa do inimigo, é uma coisa do diabo, é uma coisa do mal. Eu já falei, o conhecimento bíblico teológico é vindo de Deus. E daqui a pouco nós vamos olhar os textos bíblicos. É vindo de Deus. Quando você fala isso, você ofende toda uma classe, toda uma igreja que está buscando as coisas de Deus. Eu falei ontem nós estávamos numa casa de uma irmã lá do Burgo Paulista, uma irmã muito sábia, de idade, mas muito sábia. Eu falei pra ela, uma irmã muito esclarecida, hein? Essa irmã, eu tava falando pra ela: irmã, se teologia é reflexão da fé, e quando eu digo que teologia é do diabo, eu tô dizendo que se eu refletir sobre a fé cristã, eu sou do diabo. Olha que loucura que as pessoas não entendem. A marca distintiva do cristianismo é a teologia, porque é a igreja refletindo sobre a própria fé. Sempre foi isso. E não sei de onde as pessoas não estudam e falam besteira.
e falam bobeira em cima do púlpito, e assim, não sei se essa informação chega aos críticos, chega. Aí depois fala assim: ah, a igreja tá perseguindo a gente. É igual aconteceu com aquele irmão que pregou a página em branco. Ok, pregou a página em branco. Ele sabe que ele estava errado. Ele sabe, eu fiz um vídeo aqui no meu canal. Ele sabe que estava errado. Aí quando foram lá repreender ele, ó, cuidado, os críticos estão em cima da gente, todo mundo toma cuidado. O problema não é a questão dos críticos, a questão é que ele pregou errado. Ele pregou a página em branco, não tinha nada naquela página. E teve gente, ele induziu as pessoas tanto ao erro, que teve gente que falou, não, tem coisa escrita naquela página lá, sim. Então é tipo terra plana. É a ideia da terra plana, sabe? E hoje, irmãos, quando você faz um negócio desse, você promove a ignorância. A ignorância hoje está em voga, tá? Né? Nós chamamos de louvor à ignorância. É um fenômeno hoje estudado no mundo acadêmico. Porque o ignorante, ele fala com aquele ar de sabedoria. Ele fala com aquele ar de inteligência. E promove a ignorância, com coisa que a ignorância é algo bom. Gente, a ignorância destrói. Vou dar um exemplo. O ensino médio, eles diminuíram a carga de sociologia e filosofia. Mas hoje no Enem, meu filho prestou. Hoje no Enem, caiu filosofia e sociologia. Teve um tema lá que caiu, que envolvia até teologia, que ele contou. Também caiu religião. Caiu questões de religião de matriz africana. Não é ensinada nas escolas, mas caiu. Então devia ter. Inclusive, eu criei um canal meu lá só sobre ciência, religião, filosofia. Eu ainda não coloquei vídeos lá, mas eu vou colocar. Tá bom? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, segue lá também. Porque é bom. E eu vou lá ensinar filosofia, sociologia. Por quê? Porque não ensinam nas escolas. Então, pelo menos os alunos assistindo, os filhos dos nossos irmãos, quando for prestar o vestibular, quando for prestar o Enem, já está estruturado. Porque o ensino médio, até nas escolas particulares não ensina direito de filosofia. Não ensina direito. Então, assim, e cai no Enem. E é exigido no Enem. Então, promover ignorância, gente, é um marco de um sistema que quer manter você na ignorância. Igual hoje vi um monte de cooperador assim, ó. A mocidade faltou hoje na reunião. Tá todo mundo fraco. Faltou. Não, ele não faltou porque tava fraco. Eles faltaram porque hoje tinha Enem. E próximo domingo também tem Enem. E ainda a pessoa marca até. Eles marcam até atividade na igreja. Não pode. Tem Enem, gente. E o cooperador de jovens, ele tem que ensinar a mocidade. A mocidade, vocês têm que estudar o Enem. Para se preparar para o Enem. As matérias de humanas, né, as matérias de exata. Tem que incentivar a mocidade a estudar. Promover a ignorância é um crime contra a própria humanidade. Promover a falta de conhecimento. É judiar das pessoas. É quando ontem mesmo eu estava falando para uma irmã, explicando as coisas de Deus, Sagrada Escritura, irmã, nossa, que coisa, eu não sabia disso. De idade, 70 anos, aprendendo pela primeira vez. Você tá entendendo como que é? Vocês estão entendendo como funciona? Então, as pessoas têm sede do conhecimento, sede e fome de justiça. E as coisas, gente, a, a sociedade vai mudando, a igreja está inserindo na sociedade, ela vai mudar. A própria Irmandade quer isso. A própria Irmandade quer isso. Por que que a Irmandade está indo embora? Porque a Irmandade quer aprender e os líderes estão teimando, né, com teimosia, e aí o povo está indo embora. O povo vai embora. Eu tô querendo conhecer, quero aprender, ele não quer me oferecer, eu vou embora. Aí fica reclamando por que que esse dia mesmo um ancião amigo meu falou que a coleta tá baixando. Mas é lógico que tá baixando, irmão. É lógico que a coleta tá baixando, as pessoas estão indo embora. Sabe quando que você contribui de coração? Que você contribui com alegria? É quando você se sente bem no local, você se sente acolhido. E aí você fala, não, eu tô aqui acolhido, eu tô num lugar bom, eu vou lá e vou ajudar também, eu quero contribuir, que as pessoas fazem isso com alegria. E agora tem um monte de gente indo embora, tem um monte de irmãos indo embora. O que vai acontecer? Então a gente precisa, sabe que eu vejo isso? Falta oração. Você vai pregar uma palavra em cima de um púlpito igual lá no Brasil, tem que orar. Tem que orar antes, Senhor, me ilumina. Ilumina a minha mente, ilumina, unge os meus lábios, enche meu coração do teu espírito. O Espírito Santo não vai falar mal de teologia. O Espírito Santo não vai falar, a teologia vai embora, é do inimigo. Quando foi falado que Deus vai afastar a teologia,
Teve ancião que gritou: essa maldita teologia tem que sair do nosso meio. Ele nem sabe o que é teologia, tá falando maldita teologia, que é a marca da fé cristã, a marca do cristianismo, ele tá chamando de maldita. O pecado que ele cometeu, ele não sabe que ele tá cometendo um pecado. Mas isso aí é ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se um dia ele vê o meu vídeo, ele já não é mais ignorante. Ele já aprendeu. E aí, se ele continuar replicando, aí sinto muito, meu irmão. Aí você vai ser pesado no dia da balança. Você vai ser julgado. Sinto muito. Você já aprendeu. Você já aprendeu. Entendeu? Então, a gente sofre à toa. O meu povo sofre, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Precisa melhorar isso. E isso, assim, foi falado na reunião. Começou a ser, eu falei na hora. Os irmãos, amigos meus de ministério me contaram. Eu falei assim, irmão, isso aí vai ser replicado. Falei pra minha esposa, vai replicar no culto. Alguém vai replicar. Eu fui congregar minha comum na sexta. Meu ancião tá de idade, é um amor de pessoa. Ele não sabe o que é teologia, né? Porque o dia que eu falei pra ele que eu sou professor de teologia, ele falou, o que é teologia? Ele não sabe o que é teologia, ele não sabe. E ele no culto falou assim, aqui não tem teologia, aqui não tem... Replicou, porque ele viu isso lá na reunião, né? Aqui é a palavra de Deus, aqui é tudo revelado. Mas fala por simplicidade. A gente até perdoa, tá de idade, entendeu? O que eu não aceito é uma pessoa ver isso na reunião, aí um comprador de jovens falar na reunião de jovens, aqui não é teologia, tudo é revelado. Ele sabe que não é tudo revelado, ele sabe que não é desse jeito que funciona. Ah, Kleber, mas você não crê na atualidade dos dons? Lógico que eu creio. Sou pentecostal, creio na atualidade dos dons. Creio que o Espírito Santo fala na igreja. Eu creio que Deus fala. Esse dia o cabeleireiro falava assim, Kleber, estão te acusando na internet, o cabeleireiro que arruma meu cabelo. Que estão te acusando que você falou na primeira pessoa tal. Eu falei assim, porque isso é uma crença. Porque, e questões de crença você não julga. Por que que em religião tem gente que ajoelha e tem gente que ora em pé? É questão de crença. Nenhuma nem é melhor nem a outra, é só um rito. Então a crença. Aí eu vi um comentário falar assim, Kleber, mas assim, o profeta, quando ele dizia, assim diz o Senhor, ok? Mas daqui a pouco ele começava a falar na primeira pessoa. Você não estranharia isso? Era Deus que estava falando ou era ele? Aí se você falar, não, era Deus. Não, era ele. Não, você tem que entender, era ele falando, inspirado por Deus. Você concorda? Concordo. Então por isso que ele falou na primeira pessoa. Então, assim, não tem problema ou falar, isso é uma questão de crença. Ah, mas na Assembleia os pastores falam assim, assim diz o Senhor, assim, também é uma forma de pregar. Não vejo problema nenhum, é questão de crença. Questão de crença ninguém se intromete, gente. É que tem gente, um bando de gente na internet, gente doida, e não sei por que tem tanto seguidor, gente doida, tem tanto seguidor. Parece que ser doido atrai mais as pessoas. Mas tem gente doida que fica falando um monte de besteira e não sabe do que tá falando. Mas é triste, essa é a realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu creio na atualidade dos dons, eu creio em tudo isso, mas tu não sabe que não é assim desse jeito que funciona. Fecha o olho, cai tudo do céu e começa a pregar. Não é assim que funciona. Você tem que entender o que você está falando. Você precisa entender o texto. Compreende o texto. Não seja teimoso. Tá bom? Então, assim, eu amo Mãos Grilo. Vou orar por ele. Vou orar por ele. Deus abençoe e guarde ele. Mas não pode falar umas coisas em cima de um púlpito. Sabe? Não pode. Falou isso numa reunião, vai replicar na região inteira. Daqui a pouco tá todo mundo falando a mesma coisa. Como dizia minha mãe, é dito e feito. É batata. Isso aí, todo mundo replica a mesma coisa. Porque por osmose. Ele não refletiu no que ele ouviu. Ele não refletiu. Apesar que teve uma ala muito grande que não gostou da fala. Não gostou, não sentiu alegria, não sentiu comunhão e viu que estava errado. Ponto. Porque tem pessoas que têm consciência. Aqueles que são o famoso Maria vai com as outras, ela vai falar amém. Ah, amém. Teologia é do diabo mesmo, é do demônio, é o capeta. Aí quando você fala que é professor de teologia, ele é professor do demônio. Ah, meu Deus. Tem gente que chega perto de você na igreja e fica assim, ó. Por quê? Porque é ensinado, ainda ensina. E
E isso que é importante. Sabe o que está acontecendo? A marca distintiva do cristianismo é o pensar teológico. Por isso que nós chamamos de teologia cristã. Quando você comete um crime, quando você fica falando que o teólogo é do mal, que o teólogo é do demônio, que o teólogo é o capeta, que a teologia é do cão, isso aí é discurso de ódio. Discurso de ódio religioso. Você está promovendo o preconceito, você está promovendo o ódio. Qualquer dia desse, um louco vai lá e quer me bater. Mas vamos espancar o Kleber, porque ele é teólogo do inimigo. Por quê? Porque tem falas infantis em cima do púlpito, promovendo o ódio. Isso é crime, gente. Qualquer dia desse, alguém abre um boletim de ocorrência. Eu sou um profissional, eu sou um teólogo. Meu diploma é reconhecido pelo MEC. Os meus diplomas são todos eles reconhecidos pelo MEC. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô num culto, ele começa a ofender minha religião, incentivando as pessoas a me odiarem. Ô, eu tô num culto ali, meu. Ah, tem que o teólogo inimigo. Se chegar pro teólogo perto de você, isso é discurso de ódio. Qual que é? Abre um bilhete de ocorrência? Isso é crime, gente. Não pode ficar incentivando os outros a agredir, a ofender, teologia do mal, teologia é igual do Halloween, ó. Tem gente que acabou de falar que teologia é um filme de terror, sexta-feira 13. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com isso. Então, a gente tá errando por simples ignorância, falta de conhecimento e um pouco de teimosia. A teimosia nos leva para o abismo, né? E eu vou citar aqui alguns textos bíblicos para a gente pensar junto. Esse canal aqui é para pensar, então vamos pensar junto. Primeiro que a gente precisa pensar aqui, que eu acho muito importante. Olha aqui. Vamos lá, aqui, ó. Aqui na Bíblia Logos, que eu tenho aqui no meu computador. Diz o texto em Eclesiastes capítulo 4. Né? Aí ele diz assim no versículo 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, quem estiver só, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É bom sempre andar em dois. É bom você ter amigos. É bom você ter alguém do lado. Sabe? É bom. Não queira andar sozinho, não queira achar que só você que manda, que você tem uma autoridade eclesiástica, que você domina. Você tem que ouvir o outro, ouve o conselho dos mais novos. Tem gente que tem bom conselho. Vamos lá, vamos continuar. Ele diz: também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, ou seja, vão se aquecer. Mas um só, como se aquentará? Né? Aí diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Vem alguém contra, dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Apontando aqui para um sentido que eu diria, da Trindade. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, porque há um entrelaçamento de pura comunhão. Tá bom? Vamos lá. Ainda que aquele que. Aí fala assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei. Ó, versículo 13. Melhor é o jovem pobre e sábio, muitas vezes o jovem que é pobre, mas é sábio, do que o rei velho e insensato, que já não se deixa, não se deixa admoestar. Ou seja, não aceita conselho de ninguém. Não aceita conselho de ninguém. Não aceita. Porque o jovem é pobre, mas é sábio. Mas é melhor o jovem pobre e sábio do que muitas vezes o rei, que é rico, mas é velho e é insensato. Ou seja, comete loucuras, insensatez. E ele não se deixa admoestar. Nunca aconselha ninguém, não ouve ninguém. Só ele tá com a razão. Isso é um perigo, gente. O rei velho não se deixa admoestar. Os idosos no nosso meio não querem conselho, não querem ajuda de ninguém. E aí não quer conselho de ninguém, acham que estão certo e estão levando a igreja por um caminho muito perigoso, um caminho ruim. Para que fazer isso? É como o navio Titanic afundando, os 3 lá tocando violino lá. Não, o navio tá afundando, tem que fazer alguma coisa, tem que salvar as pessoas.
E isso é muito triste. Então, assim, o rei velho se deixa admoestar, ele não quer conselho de ninguém. Eu sei o quanto que é difícil tentar convencer um idoso. O idoso vive em um outro mundo. Ele está em uma outra cosmovisão, uma outra cultura. Ele não acha que ele está errado. Ele acha que está tudo certo. Não vai mudar em nada. Por que mudar? Sempre foi assim? Sempre foi assim. Por que vai mudar? Por que tem que ter escola dominical? Por que tem que ter um professor? Por que? Por causa disso. E aí ele vai insistir, insistindo. Isso é muito triste. Muito triste mesmo. Então, Eclesiastes, eu separei esse texto. Ah, é, E aí fala, ó, o rei velho insensato que já não se deixa de molestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Ou seja, ó, ainda que saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Aí fala, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará no lugar do rei. Às vezes alguém vai ficar no teu lugar. O jovem sucessor vai ficar no teu lugar. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tão poucos que viram depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e é correr para o vento. Se a gente for olhar sério, tanto o jovem como o rei velho é tudo vaidade, então é correr é correr atrás do vento. Sabe, gente? É tudo vaidade. Não coloca a autoridade eclesiástica acima de tudo, acima do evangelho. Tudo debaixo do sol, gente, é vaidade, sabe? O nosso reino não é daqui. Nós adoramos um Deus que transcende a qualquer coisa, sabe? Não podemos perder tudo isso de vista por causa de capricho, sabe? Um pouco de humildade, um pouco de boa vontade tá precisando. Então vamos lá para um outro texto. Nós temos aqui, deixa eu ver aqui. Esse texto que é bonito. 1 Samuel, capítulo 2. A partir do versículo 22. Olha lá. Era, porém, Eli, né, o sacerdote Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a toda Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ele sabia que os filhos deles estavam fazendo um monte de coisa errada. Eles sabiam. Eles sabiam. Eles tinham essa noção. Ele tinha essa noção. Ele sabia. E disse-lhes, aí ele fala para os filhos, por que fazeis tais coisas? Por que vocês estão pecando? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Ou seja, o povo está comentando do pecado de vocês. É, não, não, filho meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Ou seja, eles não só estavam pecando, porque aí seria um pecado deles. Eles estavam fazendo o povo do Senhor pecar. Aí é que é perigoso. Eles estavam fazendo o povo de Deus transgredir. Quando você ensina errado, quando você pedagogicamente marca uma situação para dizer é desse jeito e acabou, você está fazendo o povo de Deus pecar. Esse que é o perigo. Olha lá. Aí diz assim, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Se um pecar contra o outro, né, Deus vai estar no meio ali para fazer o peso para cada um. Se alguém peca contra Deus, quem vai julgar ele? Quem vai ajudar ele? Quem vai estar o advogado dele? Quem? Esse que é o problema, sabe? Peca contra Deus, ensinando coisa errada, falando que teologia é do mal, teologia do inimigo, com o estudo bíblico do inimigo, expulsando espírito de expulsando espírito de estudar a Bíblia, sabe? Essas coisas não pode, gente, sabe? Aí, ó, aí vamos lá. Quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Eles não ouviram, estavam cegos, não queriam ouvir a voz de ninguém, porque o Senhor os queria matar. O Senhor os queria matar.
Ele não ouviu a voz do Senhor, porque o Senhor queria os matar. Ou seja, Deus, isso aqui é uma hipérbole em hebraico. Quer dizer, Deus já os rejeitaram. Deus já rejeitou eles. O pecado foi tão imundo que Deus, não quero mais vocês. É isso que o autor bíblico está querendo dizer. Mas o jovem Samuel crescia em estatura, no favor do Senhor e dos homens. Enquanto uns estavam pecando, uns que estavam sendo rejeitados por Deus, que não estariam mais na presença de Deus, Samuel crescia na presença do Senhor. Aí no versículo 27, veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse, : Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar. Calma aí. Para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Aí Deus pergunta, por que pisais aos pés dos meus sacrifícios? A primeira pessoa, era o homem de Deus pregando a primeira pessoa. Por quê? Pisais aos pés dos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei, se me fizessem na minha morada. E tu, por que honra os teus filhos mais do que a mim? Né? Os filhos dele em pecado, ele honrava mais os filhos dele do que o próprio Senhor. Em vez de eles ir a favor de Deus, ele ia a favor. Ele defendia. Olha que interessante. Existe a lei de Deus, existem estatutos de Deus, e ele sabia os estatutos de Deus. Ele sabia o pecado do filho dele, ele não repreendia o filho dele. Porque é meu filho, né? Vou deixar. E ele não repreendia. E Deus pergunta, por quê? Você protege eles em detrimento a mim? Olha aí. Tem muita gente no nosso meio que faz isso. Ele sabe da lei de Deus, ele sabe dos estatutos do Senhor, mas ele protege coisas erradas no nosso meio só para benefício próprio. Olha aí. Por que pisais os pés dos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honra os teus filhos mais do que a mim? Para tu eles vos engordardes de melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, : Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eu tinha prometido que ia abençoar vocês. Eu prometi. Mas agora, depois de tudo isso, longe de mim está o feito. Porque os que me honram, eu honrarei. Deus honra quem honra ele. Deus honra. Perdão, eu avisei vocês que hoje eu não estou bem. Eu honro os que me honram. Porque quem me honra tem a minha honra. Mas os que me desprezam, os que me desonram, esses não têm. Então tem gente que quer honra, mas não honra a Deus. Quer ser honrado, mas não honra a Deus, não honra a palavra, não honra o evangelho. Tem gente que tem mais medo de, muitas das vezes, o ministério e não tem medo de ofender a santidade de Deus. A pessoa tem mais medo de fazer coisa errada para o ministério do que propriamente ofender a santidade. Você tem mais medo dos homens do que de Deus. Isso é um perigo. Aí diz assim, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Você está me desprezando, será desmerecido. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, a um tempo com o bem que fará Israel,
e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal os que sobrevirá os 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim. Eu falei, eu vou extirpar todo o mal agora. E depois eu vou suscitar para mim. Para mim. Lembra que é sempre para a sua glória? Vou suscitar para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andarás ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar de tua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão? E dirás, rogo-te que admitas algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Para quem tinha abundância da descendência deles, me contrata aí como sacerdote, para que eu possa comer algum pão aí. Olha a situação. Estava lá no domínio, depois estava sendo subjugado. Isso é um perigo, gente. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Aí dizia verso 3, o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Estava um período de sequidão espiritual. A palavra do Senhor era rara, Deus não falava na boca dos mais dos profetas. E as visões não eram frequentes. Nesse mesmo período, é o mesmo período do que acontece ali nos primeiros capítulos de Reis, de Juízes. E é lá o autor bíblico de Juízes, ele fala que naquele dia cada um fazia o que queria. Esse mesmo período é o mesmo período que acontece lá no livro de Ruth. E no livro de Ruth vai dizer que havia fome em Belém. Na casa do pão havia fome. Vamos conjecturar? Se cada um faz o que quer, vai ter pouca palavra de Deus e pouca visão. Havendo pouca visão, pouca palavra de Deus, não vai haver pão na casa do pão. Precisa refletir sobre isso. Pensar sobre isso. Por que está escassez? Por que tem gente que fala que vai para o culto e volta vazio? Por quê? Entendeu? A questão não é profetado, igual o povo falava. Não é isso. Tem alguma coisa que a gente está fazendo de errado. Não está certo. Precisa melhorar. Eu vou falar novamente. Um pouco de humildade e um pouco de bom senso, de boa vontade. Tá? E aí fala, aí, o verso 2. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Israel se apagasse, o candelabro, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou-se o Senhor a chamar Samuel, e esse se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei. Meu filho, torna a deitar-te. Porém, o Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso disse a Samuel, vai e deita-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Foi Samuel para o teu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa. A nossa frase mais linda da Bíblia. Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Vai tinir os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos fizeram execráveis a ele e não repreendeu. Por que que ele vai sofrer? Porque ele viu errado, ele viu mal e não repreendeu. Esse é um perigo no nosso meio. A gente vê um monte de coisa errada, mas ninguém repreende. Ninguém fala, tá errado isso aí, meu. Não pode. Como pode subir em cima do público e falar assim, ó, irmão, teologia é do diabo, teologia é do inimigo, Deus vai livrar a gente dessa teologia. Alguém tinha que chegar lá no irmão, não pode falar essas coisas, sabe? Tem que repreender. A gente tá vendo o mal e não tá repreendendo, tá aceitando as coisas. E olha o que Deus fala, porque seus filhos fizeram execráveis e eles não o repreendeu, por isso que a casa dele ia perecer. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será espiada iniquidade, e nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Quem é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras. Ou seja, Deus não falava mais com Eli. Isso é o maior perigo. Deus está falando com uma outra geração. Deus está falando com uma geração que está chegando agora. Mas Deus não está falando mais com Eli. Deus não falava mais com o velho sacerdote. E muitas das vezes, ser de idade não quer dizer muito próximo de Deus. Muitas vezes você está distante sem saber. E muitas das vezes o jovenzinho tem Deus. O meu filho, eu vejo isso muito nele. Ele ainda nem é batizado. Mas, e eu clamo muito a Deus. Quando eu vejo isso, eu fico muito preocupado comigo mesmo. Tem coisas que ele fala que eu falo, puxa vida, eu não devia, realmente eu estou errado. E eu vejo isso nele. Ou seja, Deus está falando com ele, né? Esse dia nós estávamos numa oração e ele falou: Que Deus nos guarde. Vem vindo aí um tufão, vai vindo aí um vento que vai arrasar uma cidade inteira. Que Deus nos guarde, guarde essa cidade. Mas vai acontecer. Deus está falando com ele. Deus já está falando com ele. Então, quando Deus está falando com o jovem, nós de idade tem que ficar esperto. E esse dia eu falei: Deus, preciso ouvir sua voz. Eu preciso ouvir sua voz. E esses dias eu estava aqui no escritório. Eu louvo a Deus que eu ouvi a voz de Deus novamente. Aquela voz suave no meu coração. A gente tem que tomar muito cuidado. Muitas das vezes Deus está falando com novas gerações. E a gente que é de idade, estamos ficando distante de Deus e não estamos percebendo. Que Deus tem misericórdia da gente. Eu faço uma reflexão. Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Quando eu falo voz de Deus, é aquela voz gostosa, suave que fala no teu coração. O Espírito Santo te guiando em toda a verdade. Todo cristão tem. Quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Nós estamos num mundo em que todo mundo fala, mas não deixa Deus falar. Uns tempo atrás eu fui num culto, atendi uma reunião de jovens, foi uma reunião de jovens, eu atendi. O cooperador falou assim, não, eu pedi pra você atender pra mim. Aí ele falou, sabe por quê? Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque Deus falou pra mim falar, você atender. Deus, quando eu entrei, ele falou assim, põe ele pra atender. O Espírito Santo falou pra ele. A minha pergunta,
Está ouvindo a voz de Deus? Ainda ouça. Ah, Senhor, mas eu tenho tanta desobediência. Pede perdão para Deus. Se arrepende. Eu também. Todos nós vamos se arrepender. Senhor, me perdoa, Senhor. Fala comigo. Precisa ouvir a voz de Deus, gente. Agora Deus falava com Samuel e Elias perguntando: fala aí, o que Deus falou com você, pá? Quero saber. E mal sabia ele que era a sentença da casa dele. Aí diz o texto: é, então ele disse: quem é o que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprover, se me cobrires com alguma coisa de tudo que te falou. Ainda foi duro ainda com o Samuel. Aí então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. Falou tudo, tudo que tinha que falar. Porque quando que Deus fala, irmão, a gente fala tudo que Deus falou. E disse-lhe, é o Senhor. É, tudo isso que foi falado foi Deus. É Deus falando. Quando que nós vamos ter humildade de olhar e falar, não, é Deus agindo. É Deus falando. É Deus falando, ó, vamos consertar a coisa. Vamos melhorar. Vamos mudar. Vamos nos atualizar. Um recado para todos nós. Vocês não estão percebendo que Deus está falando com tudo isso que está acontecendo? Deus não está falando e a gente ainda está teimando. A gente está teimando. É teimosia, é ruindade. E a gente não pode ser igual a Eli. Porque o dia que o juízo vir, nós estamos perdidos. Aí disse: é o Senhor, faça que bem lhe aprover. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. A palavra era rara, tinha poucas visões, mas um mundo de raridades de palavra, de raridades de tanta coisa, de visão. Mas Deus falava com ele, né? Deus falava com Samuel. Deus falava com Samuel. Num mundo que todo mundo não falava mais com Deus e Deus não falava mais com ele, mas Deus falava com Samuel. Deus aparecia para Samuel. E muitas das vezes, irmão, Deus está aparecendo para algumas pessoas e nós, numa situação ruim. Última irmã de idade, ela contou que a primeira vez que ela entrou na Vila Real, ela não entendeu uma visão que Deus deu para ela. Quando nós chegamos aqui em casa, eu e minha esposa ficamos refletindo sobre isso. Ela falou que ela entrou na Vila Ré pela primeira vez, né, muitos anos atrás, né? Ela viu na cabeça de alguns, uma luz acesa, e nas outras não. E ela não entendeu a visão. Porque tem gente que tá com a luz acesa, gente. E tem gente que não tá. A gente tá apagado, tá desligado. E naquela época, 30, 40, 50 anos atrás. A irmã tem 70 e poucos anos. Gente, é isso. É isso. É simplesmente isso. E essa irmã é uma cara serva de Deus, tá? É uma irmã ali do Burro Paulo, recebe os irmãos de ministério que vem de fora para a reunião da RGE. Ela tem várias beliches lá, uma casa maravilhosa, uma velhinha crente. Tem gente crente ainda no nosso meio, né? Tem uns tranqueiros, mas tem gente crente. Tem gente que é crente de verdade. Mas eu, sinceridade, estou muito preocupado. Eu preciso melhorar. Cada dia mais. Eu acho que tá faltando mais oração pra gente começar a orar. A igreja bater o joelho e clamar. Clamar, orar, orar sempre. Orar sem cessar. Olha, outro texto para nós daqui a pouco encerrarmos o vídeo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 31. Versículo 33, né? Vamos lá. Atos dos Apóstolos 5, versículo 33. Eles, porém, né, os discípulos foram presos, né? E eles estavam preocupados com o que vai fazer com esses discípulos, né?
Aí, no versículo 33 diz: Eles, porém, ouvindo, enfureceram e queriam matá-lo. Depois eles ouviram a fala dos discípulos, né? Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, se eu não me engano, esse Gamaliel que é neto do Rabino Hillel, Gamaliel, e foi o mesmo Gamaliel que Paulo, se eu não me engano, estudou aos pés dele. Gamaliel erudito, né? É, erudito. É, ó, diz, mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, né? Um homem catedrático da lei, acatado por todo o povo, ou seja, todo o povo reconhecia ele como mestre. Mandou retirar os homens por um pouco, ou seja, retira eles por um pouco. Aí ele disse para os que ficaram: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens, porque antes desses dias se levantou um tal de Teudas, insinuando ser alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Ou seja, aqueles tal de Teudas, os que queriam libertar Israel da escravidão do Império Romano, e eles, ou alguns se colocavam como Messias, outros como grandes libertadores de Israel, se levantavam e sumiam. É isso que ele está dizendo. Ó, levantou um tal de Teudas, insinuando ser alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens. 400 homens estavam em volta dele, mas ele foi morto. Depois ele morreu. E todos quanto lhe prestaram obediência se dispersaram e deram em nada. Ou seja, os que estavam em volta dele foram embora, já que o líder morreu. Depois de Teudas, levantou-se um tal de Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse pereceu, e tantos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Ou seja, esse também morreu. E os que estavam seguindo ele também foram embora. Agora vos digo, dai, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Se esses camarada for obra de homem, for conselho de homem, isso aí vai perecer, igual Teudas, igual o Judas o Galileu, vai perecer. Aí fala, deixa, porque se esse conselho ou essa obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achando lutando contra Deus. Então, ou seja, se for de homens, vai perecer. Mas se for de Deus, vai avançar, ó. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Vocês não vão poder destruir eles. Eles são de Deus. Por quê? Aí fala, ó, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Se esses camaradas são de Deus, se você lutar contra eles, você está lutando contra eles, você está lutando contra Deus. Você se levanta contra o próprio Deus. Olha que sabedoria de Gamaliel. Então, muitas das vezes, aquele irmão, tem um estudo bíblico ali, um grupo de estudo bíblico ali. Então, eu vou perseguir. Tem um irmão estudando, eu vou começar a atacar ele em cima do púlpito. O estudo bíblico é do diabo, que está acontecendo em muito lugar. Fulano, a irmã tá visitando a casa das irmãs, ensinando Bíblia para as outras irmãs. Vou chamar ela no quartinho que vou dar uma bronca nela. Cuidado, se esse movimento for de Deus, vocês vão se tá lutando contra o próprio Deus. Vocês estão perseguindo o próprio Deus. Cuidado para não se levantar contra as coisas que é de Deus. Se é o Espírito Santo que está movimentando as águas, movimentando as coisas, para que o povo se endireite, ao mesmo tempo tem o poder, o vigor, a força do Espírito Santo e ao mesmo tempo tenha aparato bíblico, conhecimento bíblico. Aprenda da Sagrada Escritura, porque é o Espírito Santo que te leva para a Escritura. O Espírito Santo não vai te levar longe da Escritura. O Espírito Santo vai fazer você ler a Escritura, aprender da Escritura, entender a Escritura. Então o Espírito Santo nunca vai chegar em cima do púlpito e vai falar assim: Deus vai nos afastar do conhecimento humano. Deus vai nos afastar da teologia. O Espírito Santo nunca vai falar isso. O Espírito Santo não fala isso. Não fala. O Espírito Santo não fala isso.
Então, cuidado, que muitas das vezes a gente está se levantando contra um movimento que é do Espírito Santo e a gente está teimando. Para pensar, reflete um pouco. Vocês não estão percebendo que é o Senhor que está fazendo isso? Vocês não percebem que é o Deus que está fazendo isso? Esses dias, esses dias que Deus sempre acaba falando conosco, eu falei assim, puxa vida, por que eu estudei teologia? Tô aqui abandonado, só me senti sozinho, sabe? Tô igual aquele louvor, aquele avulso, né? Eu gosto dos avulsos. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Me sinto sozinho, ó Deus. As estrelas já me esqueci. Eu não sei cantar, porque minha voz é horrível. Toda vez que eu canto aqui, as pessoas tiram o barato da minha cara. Mas eu amo esse louvor. Inclusive, eu amo daquele irmão que toca. É, Ele tem uma voz muito bonita. Inclusive, um dia eu queria orar com ele. Era o meu sonho. Eu acho que Deus deu um dom bonito pra ele cantar. E eu me sinto muito sozinho. Eu me senti muito sozinho. E eu falei, puxa vida, pra que eu estudei teologia? Eu devia ter estudado engenharia, direito. Devia ter estudado, sei lá, confeitaria. Eu devia ser padeiro, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra atividade nobre. Porque pra mim toda atividade é nobre. Ou continuando catando papelão. Eu devia ter feito isso. Eu vou parar com essa bobeira que eu só tô apanhando. Apanho de gente de fora, apanho de gente de dentro. Tô ganhando nada com isso. Eu falei, tô pensando seriamente em me aposentar com tudo isso. Aí eu falei isso, né? Aí Deus falou pra mim no meu coração, seu covarde, covarde, levanta a tua cabeça. Foi pra esse momento que eu te escolhi. Foi pra esse momento que eu te ensinei. Foi pra esse momento que eu abri tua mente pra você entender. Fala do meu evangelho, proclama a minha palavra, ensina o meu povo. Ensina o meu povo, ensina o meu povo. Toca a trombeta, toca a trombeta. Faz o papel de um bom profeta. Toca a trombeta. E hoje esse vídeo é mais um tocar da trombeta. Deus não vai afastar a teologia. Ela vai crescer cada vez mais no nosso meio. Para finalizar, nos anos 90, quem viveu? Eu vivi. Ninguém me contou, eu vivi. Houve um grande movimento para se levantar contra o que estava. O Espírito Santo começou a manifestar em várias regiões, principalmente aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo começou grandes movimentos. As pessoas acabavam o culto em orar. Todo mundo ia orar. Acabava o culto, todo mundo ia para um movimento de oração. Aqueles movimentos bonitos. Todo mundo ia para um movimento de oração e ia orar a Deus. E, e lá começou a ter tocar de violão. Aí começou, nos anos 90, pra você ter uma ideia, lá para 96, era raridade violão no movimento de oração. Era o tete a tete mesmo. Vamos orar, vamos orar. Orava, levantasse, Deus desse alguma coisa e bora lá. E era tete a tete. Depois entrou o violão. E aí foi vindo o violão. Acho que os dois primeiros a tocar o violão, a tocar violão em movimento, foi lá em Minas Gerais, com um dos irmãos acho que do Tonico e Tinoco, se eu não me engano. Deus converteu um deles e ele tocava violão na oração. Inclusive eu orei com ele, lá em Minas Gerais. Então, o violão começou a entrar na oração. E aí começou a tocar. Aí tem um Silas. Lembra do Silas? E aí violão, 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 oração. E os cultos fervorosos, busca de dom, povo lotado. Você chegava na igreja, os corredores lotados, assim. Eu lembro. Eu lembro. Nós chegávamos, os corredores, a igreja, tudo, glória a Deus, glória, todo mundo dando glória. Aquela lotado, entupido de gente. E eu lembro que eu ia empurrando ele e ficava lá na frente. Aí vinha o irmão de ministério pra atender, atendia aquela festa. E eu peguei festas maravilhosas, assim, foi um cultos maravilhosos, pra honra e glória de Deus, né? E marcou muito a nossa vida. Eram encontros maravilhosos. E tinha os testemunhos, as pessoas testemunhavam, né? Gritavam, tinha um profeta, né? Aí virou até meme, né? O profeta todo torto ia lá custar.
E falava aquele jeitão de profeta doido, né? E aí, isso nos anos 97, 98. 99 começou um movimento de se levantar contra isso. Então começou a ser circulares dizendo que tinham que tomar cuidado com os profetas, receber profeta em movimento de oração, que eles estavam fazendo arruaça nas casas dos outros. Não era para receber profeta em casa para orar. Não era para receber violeiro. Que avulso não era de Deus, que a gente tinha um inário, 450 hinos. Se levantaram dizendo que os irmãos de ministério tinham que tomar cuidado com esses irmãos que testemunham gritando. Né? Esses irmãos no busca dos dons ficavam se abraçando, falando em língua. Era um bando de palhaço. Era palhaçada. Né? Falado até em reunião. Era palhaçada. Então, houve uma perseguição muito grande. E aí chamava os profetas no quartinho para perguntar. Aí nasceu o avulso, né? Homem de Deus, né? Então, quando ele vai cantar, para que orar é o que me faz viver, né? Para que pregar? Eu não tenho culpa do dom que Deus me emprestou. Para que viajar? Quem sou eu para dizer o que para Deus não? Confessa, irmão, eu sou de oração. Então, era muito orgulho dizer eu sou de oração. E eu era um dos doidos que falava, eu sou de oração. Eu falava isso. Nunca neguei. Falava, eu já falei isso na época, eu falava na vida de ancião, meu ancião sabia. Eu falava, eu sou de oração. Eu falei assim, da favela de onde eu vi, meu irmão, dos mortos que eu vi na minha frente de tiro, oração é o que me sustenta, movimento de oração, violão. Eu preciso estar ali. E o que me guardou e me protegeu a minha mocidade inteira. 90% dos irmãos de ministério que orava comigo, hoje tem tudo, tá no ministério. Os meus companheiros, todos hoje têm ministério. Todos eles é ancião, diácono, cooperador e cooperador de jovens. Todos eles que andavam comigo, orava comigo. E eu era o doido que pregava para eles que eles iam ter ministério. A maioria quem pregou para eles que eles iam ter ministério fui eu. Inclusive tem em cima de púlpito, apontava o dedo e falava, você vai ter ministério. Vai passar os anos, um dia você vai ser ancião. Hoje ela é ancião. Entendeu? Então, ah, eu cresci nisso, mas eu lembro a perseguição. Houve uma perseguição muito grande. Então nós chamava das cavernas. Não era todo lugar que você orava. Porque tinha gente que falava que era para orar, mas tinha os entregadores. Porque você orava, alguém ia lá e entregava o ministério. O cara, mas ela tá orando lá. Aí você recebia a bronca. Poderia até perder o ministério e a liberdade, depende se fosse músico. Então, no movimento de oração era difícil ser músico, sabia? Era difícil, porque os músicos tinham medo de perder o ministério. Então, e tinha muita. E era muito perseguido, nós chamávamos das cavernas. As cavernas, a gente se unia nas cavernas para orar. Aqui, na Zona Leste de São Paulo, era a casa da irmã véia, a irmã Helena, ali na finalzinho da Jorge Augusto, ali na favela. Finalzinho da Jorge Augusto, na favela. Uma Helena. Enquanto os nós estavam indo buscar pedra, nós tava no quebreiro lá, dando glória, tocando violão, dando glória, chorando, falando em língua, nós tava lá. E um dia, eu lembro, o Noia entrou lá, eu tava pregando, o Noia entrou na oração, eu coloquei a mão na cabeça dele, pumba, o Noia caiu de joelho falando em língua. Quando ele parou de falar em língua, ele falou assim, eu tava lá fora indo buscar pedra, e eu parei pra ver o barulho aqui, tava olhando do portão, e uma voz falou pra mim, vai lá dentro, que o moço que tá pregando lá, ele tem um presente pra te dar, e você não precisa mais da pedra. Aí ele falou, então tá bom, então eu vou lá buscar. Ele falou que jogou a pedra no chão, e foi embora. Entrou lá dentro, quando entrou lá dentro, Deus pegou ele na verdade. Então são as experiências pentecostais, né? Então a irmã Helena, a irmã véia, né? E foi coisa bonita, movimento de oração até de. Então a gente se escondia nas cavernas. Não era qualquer um que ia, entendeu? Então, a gente orava muito nesses lugares. A irmã véia ficava perto da igreja do Parque Maria Luísa. Então a gente congregava no Parque Maria Luísa no sábado e já ia pra lá. E orava até às 6 horas da manhã. Muitas das vezes eu era auxiliar, saía do movimento, ia para uma reunião de jovens em alguma igreja. Aí pregava, porque eu também era doido, né? E depois ainda congregava à tarde, porque eu era auxiliar para cuidar das crianças. Eu ficava o domingo inteiro, igreja, oração. A minha vida era assim. Então, nós vivíamos nas cavernas. Eu acredito que por esses dias a gente vai começar a ter que viver nas cavernas. Por enquanto, ainda vai haver essa perseguição contra a teologia, contra o estudo bíblico.
Daqui a pouco vai ter as cavernas dos estudos bíblicos. Casas que as pessoas se reunirão para aprender da Bíblia. Porque ele não está achando na igreja. Então ele vai se reunir. Mas lembra-se que com o tempo o ministério parou de perseguir o movimento de oração. Hoje, ninguém fala mal de movimento de oração. Virou até moda. Ninguém mais fala mal de avulso. Né? Antigamente avulso era do diabo. Agora avulso é de Deus. Você vê que as coisas mudam. É uma questão social, um fenômeno social. Já se tocou avulso até próprio dentro da própria igreja, já dentro do templo. Coisa que era proibidíssimo. Então as coisas mudam. Então hoje o conhecimento bíblico é perseguido. Então a gente vai ter que se esconder nas cavernas, nos cafés com Bíblia que tem por aí, nos encontros de Bíblia que tem por aí, nas gincanas de Bíblia que tem por aí, nos encontros para aprender a Sagrada Escritura, igual ontem eu estava na casa dos irmãos, e 1, 2, 3 irmãos, tudo perguntando da Bíblia para mim, e eu respondendo. Vai ter que fazer isso, irmão. Até isso se oficializar. E até isso institucionalizar. A própria instituição abraçar. Então é isso, né? Não era para ser clandestino, não era. Mas socialmente dizendo vai ter que ser clandestino. Porque eles lutam contra. Mas a igreja, ela vai fazer isso para tentar sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Senão ela não sobrevive. Né? Ela vai perecer. Então é isso. E os trabalhos que têm que ser feitos é nas bases, no chão de igreja, nas igrejas locais, nas grandes periferias. Né? Lá no topo ninguém vai fazer nada. Quem vai fazer é os que estão aqui nas bases. É os cooperadores de jovens, é os que estão trabalhando agora, é os que pregando o evangelho, pregando a palavra, os cuidando da igreja. Esse trabalho bonito que nós temos por aí. Tem vários irmãos estudando. Depois do último vídeo que eu fiz agora, aumentou aí uns 80, 90% os alunos. Muita gente estudando, muita gente aprendendo. Isso é importante. E fazer a coisa acontecer. Tá bom? Dito isso, meus irmãos, é possível que o êxodo ainda continue um pouco. Muita gente vai embora, infelizmente. É possível que continue. Mas enquanto isso, nós vamos trabalhar nas bases. Eu tô trabalhando, tá? Eu tô igual Gideão. Eu tô malhando trigo no lagar. Eu tô trabalhando. Tem muita gente trabalhando. Eu tô atuando. E conheço muito irmão de ministério que tá trabalhando, tá atuando. Mas é trabalho de formiguinha mesmo. É demorado mesmo. Não é fácil, não. É luta. É luta. Como diz o teólogo Bruno Forte lá num livro espanhol, é luta com Deus. Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, né? Foi falado lá para Jacó. Então é isso, é luta, bora, é batalha. Nada é fácil, nunca foi fácil. Nunca foi fácil, nunca ninguém disse que era fácil. Bora lá, lutar, ajudar e tudo bem, tudo mais. Tá bom? É isso. Deus abençoe vocês. No decorrer dessa semana, eu tenho dentista, tenho um monte de exame para fazer, tem um monte de coisa. E quinta-feira eu tenho mestrado, mas eu vou lançar alguns vídeos de algumas aulas aí para vocês. Vocês vão gostar bastante. Eu acredito que eu tive uma boa notícia, recebi uma bolsa de estudo da PUC de São Paulo pela CAPES. E eu só vou confirmar os próximos e-mails, mas eu acredito receber uma bolsa de estudo. Glória a Deus por isso. E eu ainda posso dizer que Deus ainda está agindo no meio do seu povo. Deus ainda trabalha a favor dos seus. Deus trabalha na vida dos seus filhos. E Deus é glorificado. Esse negócio, que não vamos glorificar por coisas materiais. Não, eu glorifico por coisas materiais. Toda vez que eu vou comer um arroz e feijão, eu glorifico a Deus. Toda vez que eu ganho um presente, eu glorifico a Deus. Olha essa câmera aí. Um monte de gente falou que a câmera ficou melhor. Foi bênção de Deus. Deus pulsou no coração de um irmão lá dos Estados Unidos. Ó, ele deu essa câmera. Vocês estão aí vendo? Deu aqui notebook. Tecnologia top da Dell. Notebook top. Pra me estudar. Gente, não tem palavra pra agradecer. Isso é Deus trabalhando. É Deus. Nosso Deus é o Deus da providência.
Calvino chamava de providência secreta de Deus. Tá bom? Semana aí vai ter bastante vídeo aula aí pra vocês. Vamos retomar. E vai ser retomado também Pergunte ao Teólogo. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus. Ore pra aí que a minha voz melhore pro próximo fim de semana. Tem algumas igrejas pra gente visitar. Se Deus quiser. Vamos ver se a voz melhora. Tá bom? Todos fiquem com Deus. Gostou do vídeo? Curte ele, compartilhe, se inscreva no canal. Seja membro. E hashtag rumo a 50 mil, mano. Gente, você viu? Deu uma crescida o canal essa semana. Vamos continuar. Quem sabe até o final do ano, falta 3 meses, a gente chega a 6 mil. Bora lá? Vamos ajudar uns aos outros e Deus vai ser glorificado. Tá bom? Eu espero você na próxima. Querendo Deus. Amém.